Já pensou estudar 16 horas, 2 dias, só sobre o assunto que você é mais apaixonado, preparação de motores? Então esse curso chegou na FT Education. Desde 2024, a gente faz um treinamento presencial de 16 horas, onde a gente aborda assuntos muito interessantes relacionados a desenvolvimento de projeto de motores de alta performance. Isso mesmo, vulgarmente conhecido como preparação. Então, se você é um entusiasta que quer evoluir o teu conhecimento, porque eu conheço muito entusiasta que tem um conhecimento básico muito grande, tá? Se você é um entusiasta, se você é um preparador e quer evoluir o seu conhecimento ou quebrar alguns paradigmas, ou até mesmo, né, responder muitos dos porquês que você fez a vida toda, esse curso foi feito para você. E para te entender um pouquinho mais sobre esse curso, eu fiz uma breve passadinha em todos os assuntos aí. Então dá uma olhada no vídeo que eu preparei para vocês demonstrando o que é esse curso de projeto de motores de alta performance. Vai lá. Bem, pessoal, a ideia é falar um pouquinho aí sobre esse nosso treinamento presencial de 16 horas, projeto de motores de alta performance. Vamos falar um pouquinho sobre o que contempla esse treinamento. Aqui a gente tem no primeiro material, a gente fala aí sobre os assuntos que são abordados, né? E a ideia é mostrar direto na íntegra os assuntos. A gente inicia o nosso curso falando um pouquinho sobre a parte de história e evolução de motores de combustão interna. Então, nos últimos 147 anos, o que mudou, né? Quais são as mudanças, né? Então, é mais aí para nos trazer uma referência. A gente fala dos elementos fundamentais da combustão, traz um ótimo vídeo falando sobre isso aí do GPMOT, onde a gente explica aí a principal diferença entre combustão e explosão, e esse é um conceito bem errôneo aí das pessoas que estão nesse meio. A gente fala aí dos 3 elementos fundamentais da combustão no motor, gerando trabalho, gerando torque, aí os 4 tempos do motor, conceitualmente falando, quando a gente abre um livro, né, como é que funciona o motor 4 tempos, e a gente entende que esse conceito não é o que realmente acontece, né, a diferença entre ciclo teórico e ciclo real. Então, se eu tivesse que explicar um motor 4 tempos para uma criança de 5 anos, como que eu faria? Então aí a gente começa aí, tempo de admissão, a gente fala aí sobre o que faz com que ocorra esse tempo de admissão, a diferença de potencial entre a pressão atmosférica e a pressão interna dentro do cilindro. A gente fala aí sobre sobreposição de válvula ou overlap, a gente começa alguns conceitos, né, quebrando aquele paradigma do ciclo teórico. A gente fala da antecipação da abertura da válvula de admissão e o atraso do fechamento da válvula de admissão. A gente cria aí 4 pontos que realmente diferenciam o tempo de admissão real do tempo teórico. Aí a gente traz um exemplo real de overlap que a gente mediu lá e mostra, né, como é que a gente cria essa sobreposição, quais são as velocidades envolvidas e usando simulação CFD para explicar isso melhor. Diferença de eficiência volumétrica, ciclo real e ciclo teórico. A gente fala aí sobre o que é o conceito de eficiência volumétrica, matematicamente falando. A gente traz outros exemplos, taxa de compressão em relação da taxa com a capacidade de bombeamento do motor, e aqui exemplos práticos, né, e matemáticos, a relação entre o comprimento da biela, certo, e o curso do motor, que vai me produzir um RL, e essa relação RL em função da capacidade de bombeamento do motor, é bem interessante isso. Aqui tem um exemplo bem interessante que a gente traz no treinamento, por que não fica, né, localizado no centro do munhão a nossa referência e que tipo de benefício isso traz. Falando sobre projeto de comando, a gente traz aí uma análise bem interessante aí, baseado numa das pessoas que mais tem publicação em relação ao assunto, que é a Gordon Blair. A gente também traz alguns exemplos práticos aí de motores que utilizam comandos com rampas muito diferentes. Aqui um exemplo do próprio Luiz de Leon, no motor dele lá, que ele utilizava no motor Pro Nitro. A gente
traz uma carta de comando, explica como funciona, como interpretar uma carta de comando, que é uma coisa teoricamente básica, né? E aí entender dados sobre carta de comando, enquadramento de comando, procedimento, né? E aí quais são as preocupações dentro do processo de enquadramento de comando, posicionamento e por que a gente busca essa posição do enquadramento de comando em relação à velocidade. Aqui, offset de virabrequim e como isso pode afetar na capacidade de bombeamento também do motor e no enquadramento de comando. Isso é bem interessante. A gente traz aqui outra relação. Observem aqui, ó, que eu tenho enquadramento de comando em uma determinada posição, onde eu tenho um overlap. Olha como eu alterei a sobreposição de válvula, então a gente explica isso e que tipo de benefício, como que faz o procedimento de enquadramento passo a passo. A gente traz aqui um exemplo bem interessante aqui sobre análise da curva de torque em relação à posição do comando, né, que tipo de benefício traz, quando a gente tem um comando, né, que varia essa posição ou chamado de variador de fase de comando, que benefício traz, olha a diferença na curva de torque, como que funciona um VVT, né, e aí aqui a gente tem uma simulação e um vídeo explicando o VVT funcionando e qual a diferença de um VVT e de um sistema de variador de fase on-off. A gente tem os sistemas que variam lift, e que benefício traz, né? Lift e duração, exemplo VTEC. A gente tem aqui um cabeçote sendo testado na banca de fluxo. O que significa cada um desses parâmetros e que tipo de benefício isso me traz? Aqui a gente tem aí o que realmente é um CFM, né? Unidade muito utilizada aí na medição de vazão de cabeçote. Aqui a gente tem coeficiente para estimar a potência em relação ao valor, em relação à pressão em polegadas, e aqui o coeficiente aí de correção de potência. Aqui um exemplo prático, qual é o potencial que esse cabeçote tem em HP em função desse coeficiente. A gente traz aí uma análise de medição de velocidade utilizando o tubo de Pitot, e aí como é que a gente faz isso, né? E qual o benefício, né? E aí usando simulação de novo para poder entender um pouquinho melhor essa relação entre área e velocidade. O que altera aí o ângulo de válvula, né? E a gente acabou de mostrar aí a vena contracta, o que é e que benefício traz mudar o ângulo de válvula. E aí a gente volta aí para vena contracta explicando isso aí de uma maneira um pouco mais efetiva. Simulação de motor, utilizando aí sistemas de análise através do CFD e análises CFDs de motores de combustão interna. A gente tem aqui um exemplo de um motor sendo usinado os dutos de admissão numa máquina da Rottler. Esse vídeo a gente adquiriu, ele fez esse vídeo na íntegra numa máquina trabalhando lá nos Estados Unidos, na maior feira de performance dos Estados Unidos, chama-se PRI. Aqui a gente fala um pouquinho de um tema relativamente polêmico, né, que é o DIMPO. Traz benefício, não traz? A gente traz a opinião do Thiago, da Tecnomec, um cara que tem muito conhecimento no assunto, e aí a explicação. A gente traz também um exemplo aí de medição executado pelo Júnior da Stumpf, e aí se traz benefício, não traz, o que a gente enxergou, né, e a gente faz essa análise. A diferença entre o duto ideal e o duto real. A gente fala aí sobre a influência de uma corneta no duto de admissão, né, e que tipo de benefício traz. De novo, uma explicação do Thiago, muito interessante, o material que está no YouTube. A gente fala de novo sobre vena contracta, a gente traz um exemplo real de uma aplicação, mais análise CFD, mais exemplo real. Então, e aí, aqui outro exemplo real foi testado, né, e que tipo de qual das cornetas que gerou o melhor resultado, né, entre a melhor e a pior. Aqui uma simulação CFD também e uma explicação lá do NES Power aqui do Brasil sobre o dimensionamento do coletor de emissão. Aqui falando sobre o coletor de emissão, a gente fala aqui do projeto de um coletor de emissão, como é importante. Aqui é uma análise feita pela expert, que realmente ela é expert no assunto admissão. E aí a gente traz um exemplo interessante do engenheiro Guilherme Velasco falando sobre o projeto de um coletor de emissão do motor ProMold, depois do motor AP, qual que seria o ideal e onde que estão os cálculos baseados que baseiam os coletores deles. Aqui a gente tem de novo um CFD baseando em velocidade, em número de Mach, que também é uma unidade interessante a gente entender quais são os valores, onde que limita, qual as preocupações que a gente tem quando a gente dimensiona um coletor. Aqui é um exemplo real
que eu passei, né, com meu irmão, desenvolvendo esse motor. Então a gente traz exemplos. Aqui a gente traz algumas literaturas, essa literatura é excelente, é um exemplo que a gente traz, falando aí sobre como que funciona a leitura dentro do cilindro e como que a gente pode interpretar essa leitura dentro do cilindro para entender efeitos de ressonância, né, que acontecem no tempo de admissão. Aqui a gente traz mais simulação e essa simulação ela é originária da fórmula SAE, e aí então é o exemplo aí no motor de R6, como que foi feito e qual é o melhor tamanho de pleno. E aí ele vai levar de encontro esse conhecimento aí, justamente aquilo que já foi falado em vídeos anteriores, em um material anterior, aqui falando sobre Raman Effect e efeito tuning. É um vídeo que é de um treinamento que a gente tem ele na íntegra. A gente trouxe aí pequenas partes desse treinamento, onde a gente fala aí sobre o efeito Raman Effect e o efeito tuning, que aumenta a eficiência volumétrica. Um vídeo que é do professor Mário Martins, PhD na área de motores. A gente traz aqui mais exemplos de simulação e medição em banca de fluxo e a comparação, né, quando é feito em CFD e quando é feito em banca de fluxo. Muito legal esse teste que a gente vai mostrar para vocês. Aqui um exemplo real de um aluno que fez, depois do curso, ele testou exatamente o que a gente trouxe para cá para mostrar, diferença de torque, o quanto melhorou, foi a diferença. Aqui um erro básico que acontece aí na montagem das juntas. Então a gente traz isso como exemplo. Composição do ar atmosférico e como que a gente vai alterar na densidade do ar. Esse livro é fantástico, a gente usa para vários exemplos e aí traz alguns entendimentos sobre esse conceito de densidade do ar. Aqui, influência da densidade do ar em condições ambientais, a gente traz alguns exemplos. Aqui, a medição com Kerstel, que é uma ferramenta que a gente tem aí para fazer análise em tempo real na pista. Aqui a gente tem um site muito utilizado, que é o airdensityonline.com, que a gente também traz exemplos. Luiz falando sobre isso e como eles usam nos Estados Unidos esses dados em pista para acerto dos ProModes, por exemplo, e de outros carros. Exemplo real de diferença de densidade em pistas do Brasil. Aqui no dinamômetro. Aqui um cálculo novo que a gente desenvolveu no FT Education e a gente traz exemplos para poder facilitar esse entendimento. A gente fala sobre combustível e aí usa alguns exemplos da Fuel que a gente tem no Brasil e da própria VP, né, que são empresas irmãs aqui no Brasil. Relação estequiométrica, esse peso, né, e como isso funciona no motor, essa relação com a combustão, composição dos combustíveis, da onde que sai o valor aqui, ou o cálculo da estequiometria do combustível, esse valor já em função da fórmula química de cada combustível, alguns exemplos de estequiometria para combustíveis diferentes, o valor de lambda, da onde que ele sai, né, o AF se transforma em lambda. De novo, fator lambda relacionado à combustão, mais vídeos complementares, feito lá pelo pessoal da GPMOT. Aqui a gente tem aí exemplos, né, de lambda, onde que o motor vai estragar e não vai estragar em máxima potência, a relação entre lambda e pressão da câmara de combustão, poder calorífico do combustível, poder calorífico do combustível e da mistura, octanagem, o que é o NOC por centelha, que tipo de ação que gera e danos e como que a gente ataca, né, as causas, o índice de octano de cada combustível, como que a gente mede qual o motor, o que é um CFR. A gente tem aqui calor latente de vaporização e que tipo de benefício esse parâmetro do combustível me traz. Aqui a gente tem exemplos práticos desse parâmetro gerando aí benefícios no motor. A gente tem aqui vantagens em relação a tipos de combustíveis diferentes, aí características interessantes sobre o M1 VP, aí a gente tem outro combustível C25, então a gente fala um pouquinho sobre isso, fala sobre formação de mistura, homogeneidade de mistura, interpretação da vela de ignição para isso, estados da mistura, influência do combustível sobre o rendimento e eficiência volumétrica. Esse livro aqui é fantástico, um livro italiano que a gente usa aí como uma boa referência para esse treinamento. Preocupação com formação de mistura, relação combustível com estequiometria, de novo formação em posição do injetor e influência da posição do injetor na formação de mistura. De novo, posição do injetor na formação de mistura e o ângulo, né, de fase de injeção, como isso pode influenciar. Isso é bem interessante, essa simulação feita lá pelo GPMOT. Turbulência ajudando na formação da mistura, isso é extremamente interessante, muito importante da gente entender.
outros formatos de turbulência. Aqui a posição dos dutos e como essa turbulência pode ser influenciada. Aqui de novo a gente entra aí com exemplos de simulação de motores utilizando CFD, mais exemplos preocupado com turbulência. Aqui um motor que ele tem aí um pistão feito de um material especial onde a gente consegue filmar a câmara de combustão. Fantástico esse vídeo, a gente traz mais turbulência e benefício e às vezes geometria, mas a gente pode estragar a câmara de combustão mudando a geometria. Aqui falando sobre empossamento, um detalhe, coisas bem importantes sobre empossamento, formação de mistura e avanço da frente de chama, a relação entre os dois, bem importante. De novo, importância da formação de mistura no avanço da frente de chama e combustão, mais material lá produzido no GPMOT. Aqui a gente, relação entre pressão e vácuo e influência disso na formação de mistura. Posição do injetor, de novo, né, e estado da mistura, como a gente pode entender isso, qual o benefício de formar mistura fora, o que eu tenho que cuidar com o empossamento, outros exemplos aí de formação de mistura fora do coletor de admissão. Mais exemplos, e aí benefícios, influência da pressão de combustível sobre tamanho de gota e formação de mistura. E aí a gente traz aí vários exemplos vindo aí da nossa empresa irmã MRB, né, que fabrica injetores FT Injector, vários exemplos, o que a gente faz de errado e é muito comum nesse meio. Então eu trago aí posicionamento do injetor, então tem aqui mais simulação e mais exemplos e soluções que se produz no mercado, erros comuns. Então a gente... Estou passando rápido aí porque é bem denso esse curso. De novo, preocupação com a distribuição de ar e distribuição de mistura, consequentemente. Isso vai influenciar no valor de lambda. E a gente conclui o primeiro dia de treinamento com essa imagem. Vamos falar sobre o segundo dia? Até o momento a gente só falou do tempo de admissão. A gente tem ainda que falar sobre compressão, a gente tem que falar sobre expansão e sobre escape. E então a gente tem mais uma quantidade grande de informação. A gente começa aqui sobre o ciclo teórico, como a gente já falou antes, né? E aí o ciclo real e as diferenças que o ciclo real me produz. A gente tem aqui a preocupação com estanqueidade da câmara de combustão, e aí a gente tem um assunto bem interessante. A gente fala sobre anel de segmento, características do anel, né? e a funcionalidade de cada um dos anéis de segmento. A gente fala aí sobre material de anel e rugosidade do cilindro. Rugosidade do cilindro de novo, o que é um brunimento normal, um brunimento tipo platô e qual a diferença, processo, e aí ele traz exemplos de processo de brunimento e medição. Aí normas que são relacionadas aí a esse assunto rugosidade de cilindro, medição de rugosidade de cilindro e quais são os parâmetros de medição, o que é correto. Aqui um exemplo muito legal de um vídeo da Total Seal falando sobre esse assunto que é fantástico e benefícios que traz aí esse sopa que eles chamam de brunimento, combustível e lubrificação. Aqui a gente tem um exemplo de um aluno que nos trouxe aí o que ele mediu de rugosidade em cada um dos casos. Então são exemplos práticos de motores e aí ele trouxe a rugosidade de cada cilindro, o que a rugosidade do cilindro vai influenciar, né, no anel de segmento depois. Aqui a gente fala aí sobre ponta de anel, gap de anel, né? Aqui fala sobre uma tabela da própria Total Seal explicando esse assunto, fala sobre gas port, quando a gente tem lá o gas port vertical ou lateral, anel da Total Seal com gas port, então a gente fala a explicação e como que isso pode gerar isso de benefício, pistão zero folga, a gente fala também, a gente fala aí sobre estanqueidade da câmara de combustão, agora não olhando mais para anel, olhando para o comando de válvulas e para o controle. A gente fala do defeito Baltzing, isso aqui é muito interessante, como é que a gente detecta. Aqui um exemplo num simulador ou um dinamômetro de cabeçote, a gente vai entender um pouquinho melhor. O que é o Spintron e que tipo de teste ele faz, quem é a BTR e que tipo de testes que eles fazem lá nos Estados Unidos com esse objetivo. Um exemplo de teste da Spintron na Proline nos Estados Unidos. Diferença de peso de válvula em função do material e o que isso pode me produzir. E aí algumas informações novas trazidas aí pela 3B Racing, empresa nova que está no mercado aí, que vai nos rechear com um monte de informação para o treinamento. Turbulência agora no processo de compressão. Antes a gente falou da turbulência no processo de admissão, agora no compressão. Que tipo de benefício traz, como a gente mede, por que mede, né? Qual a influência da câmara de combustão no pistão, dish,
plano, cabeça montanhosa ou o dome, que tipo de benefício traz, que problemas, como isso pode ser utilizado. Então a gente trabalha aí e isso vai ter uma relação com o avanço da frente de chama, que a gente fala também. E aqui a gente fala sobre o retardo químico da combustão, a gente fala sobre, mostra um vídeo e aí a gente vê na prática o que a gente viu ali na imagem. Aqui mais aí relação sobre retardo químico da combustão em relação a tipos de combustível, fases da combustão. Aí a gente tem o CA50 igual a 8, que é uma coisa bem interessante, e a gente vai entender aí qual esse é um dos parâmetros mais adequados para avaliação de potência do nosso motor em relação à combustão. E aí a gente tem exemplos práticos aqui, a gente tem aí formação de mistura e atraso químico da combustão, relação entre o comando de ignição ou o arco elétrico e o pico de pressão dentro da câmara de combustão. Isso é fantástico, a gente começa a entender algumas coisas. Relação entre o formato da câmara de combustão e o avanço da frente de chama, por que ela tem algumas geometrias, diferenças entre uma câmara trapezoidal e aqui uma hemisférica, né, hemisférica. A gente tem relação da posição da válvula em relação ao tipo de câmara de combustão que a gente vai utilizar, o curto-circuito entre válvulas e o que isso pode trazer. A gente entra agora que vai entrar no terceiro tempo, né? Que é o tempo aí de trabalho ou de expansão. Então a gente fala de novo de estanqueidade, a gente continua falando de anel de segmento, agora fala um pouquinho sobre blow-by, a gente fala aí sobre efeitos do blow-by, fala sobre cárter seco e que benefício me traz, estanqueidade da câmara de combustão e relacionado à junta, né, que tipo de testes que a gente pode fazer e como que a gente pode avaliar, combustão, expansão, pico de pressão dentro da câmara, momento adequado, combustão anormal e combustão correta, um exemplo de como que deve e quando que deve ocorrer nosso pico de pressão dentro da câmara de combustão, relação disso com o formato da câmara de combustão, relação entre o ponto de ignição em MBT e pressão máxima dentro do cilindro. A gente tem aqui um exemplo prático de um motor que foi passado no dinamômetro, a gente mostra isso aqui, como que a gente pode entender um pouquinho melhor, inclusive a parte de avanço de ignição. Então a gente traz aí vários testes do motor e a comparação disso, por que estraga, né, efeitos da detonação. Isso aqui é um tipo de detonação que não é muito comum, né, e por que ela gera esse derretimento. Aí a teoria que fundamenta aquele problema que a gente viu ali, combustão por autoignição. Então a gente vai falar principalmente no combustível etanol, metanol e metanol com nitrometano. A gente entra no quarto tempo, aí a gente fala sobre escapamento, diagrama de válvula, sobre massa de combustível e ar para ser eliminado. A gente fala sobre relação entre CFM de entrada e saída. A gente fala sobre relação de CFM para cada tipo de combustível. De novo, a gente falou disso na admissão, agora tem que falar também no escape, né, o ângulo de válvula e a influência que isso produz. Esse livro aqui é fantástico, a gente aí se baseia em algumas orientações sobre dimensionamento de escape, exemplo aqui de quanto isso pode gerar de benefício. Aqui tem um vídeo muito bom que dá uma bela orientação sobre dimensionamento e sobre conceitos de sistema de exaustão, escapamento, desde o coletor até a saída lá do cilindro. Então a gente pegou esse vídeo aí e tem legenda em português. De novo, falando aí sobre dimensionamento, e aí a gente começa a entender por que o tubo pequeno, por que o tubo maior, o que o overlap influencia, equações que vão dimensionar o diâmetro, comprimento do cilindro, qual a diferença aí do comprimento e o que isso vai produzir. Esse livro traz uma tabela bem interessante sobre cálculo de comprimento do tubo primário, influência do overlap e as pressões no escape. Então, aqui a gente tem mais um exemplo do Luiz aí falando por que alguns motores têm mais overlap e outros menos. Então, bem bacana esse material. Aqui a influência do overlap no retorno de mistura, e aí a conta-pressão de escape, como ela vai me atrapalhar no overlap também. Back pressure ou conta-pressão, back pressure de novo. Câmeras anti-reversão, esse é um negócio que eu aprendi fazendo esse curso. E aí alguns exemplos de câmera de reversão, o efeito de eliminação de gases ou scavenging, e aí a gente traz alguns exemplos de como que a gente enxerga isso e benefícios, diferença entre um 4 em 1 e um 4-2 em 1, ou o que a gente chama de um 4 em 1 ou um triplo Y, né?
E aí a gente traz mais informações baseadas em livros, baseados em algum material que a gente já trouxe no treinamento. Exemplo prático, né, vivenciado por nós lá em 2005 até hoje, de exemplos que a gente executou neste carro aqui. Aqui a gente tem aí o dimensionamento do escape com 2 exemplos diferentes e que benefício isso pode trazer ou prejuízo. O dimensionamento do merge ou da junção de cada motor e tipo de motor, por que a conicidade, que benefício isso traz, erros na montagem de layout de coletor, um expert em coletor de escapamento trazendo um depoimento, mais testes feitos em tempo real e comparação entre motores, e aí conclusão do sistema de ação, e aí a gente entra aí no final do nosso curso, onde a gente conclui ele aí com essa imagem, onde a gente tem uma quantidade grande aí de informações que foram passadas durante esse curso, e a ideia desse vídeo é justamente mostrar o quão denso é este material e esse estudo para 2 dias de treinamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.